Voltamos com o Tome Ciência com um debate sobre a presença da ciência nas atividades esportivas. Nós contamos com a colaboração do Francisco Radler, que é coordenador do LADETEC, que é o laboratório que controla doping. Também temos a presença do Luiz Cláudio Cameron, que é coordenador do laboratório de bioquímica de proteínas lá na Unirio, a Daniele Braga de Mello, professora da Escola de Educação Física do Exército, e Luiz Alberto Batista, coordenador do Laboratório de Biomecânica da UERJ. Bem, e eu vou retornar aqui àquele aspecto do exagero, chamando a Daniele a nos ajudar naquele, e foi a sua primeira intervenção, né, a relação da educação física com as atividades de saúde de hoje em dia. O famoso exagero do final de semana ou das pessoas também não é um problema sério aí que a ciência se preocupa, não? É bem grave. A gente vê hoje uma diferença grande que as pessoas costumam, né, se confundir, que é o esporte e a atividade física. Esse atleta, né, que está visando o esporte, ele está visando o máximo dele. A gente não está preocupado com o nível de saúde dele. A gente está preocupado em ele render da melhor maneira possível, chegar no máximo dele e evitando lesão, que é a questão principal desse atleta. Quando a gente fala da atividade física, a gente está se preocupando, né, com esse indivíduo, eu, você, nós aqui presentes. E aí sim a gente está se preocupando com a saúde desse indivíduo, no seu sentido mais amplo. E aí essa atividade, ela tem que ser regular. Não adianta eu fazer uma atividade, né, no sábado. Atleta de fim de semana. Exatamente, o famoso atleta de final de semana, né, que junta um grupo de amigos, vai para a pelada, se expõe a um sol extenuante, não se hidrata adequadamente, faz um esforço, né, extremamente intenso, e aí ele termina esse final de semana, às vezes, né, com enxaqueca, com mal-estar, com dores musculares, e não consegue entender o que está acontecendo. Ele acha que aquela atividade foi benéfica, mas na verdade ele está fazendo, né, um mal para o organismo dele. Então, seria melhor que esse indivíduo ele permanecesse regularmente se exercitando, mesmo que em pequenas doses, que são o que a gente chama, né, das atividades do dia a dia. É você estacionar o carro mais distante, caminhar um quarteirão, é você trocar o elevador por um lance de escada, é você começar a caminhar 15 minutos, depois você começar, né, a aumentar o tempo dessa caminhada e se estender por uma corrida de uma intensidade menor. A gente vê cada vez mais esses programas hoje, né, de corrida, de atividade ao ar livre. O Rio de Janeiro, né, é uma cidade que possibilita isso, né, que chama as pessoas para praticar outdoor. Mesmo assim, Daniel, deveria haver uma preocupação. Muita gente cisma de fazer exercício sem fazer um exame prévio. O Cameron mesmo lembrava dessa preocupação do músculo cardíaco. Exatamente. Né? Nem todo mundo pode sair achando que vai sair correndo, porque o risco pode ser grande. Exatamente. Né? Essa pessoa, né, esse indivíduo que busca atividade física, no primeiro momento ele tem que procurar o médico dele para ter, né, um laudo das condições de saúde dele e depois procurar um profissional de educação física que vai orientá-lo em relação a essa prática da maneira mais correta. Exatamente. Né? Qual o nível, né, de carga, de intensidade que o organismo dele consegue suportar e a partir daí fazer um trabalho progressivo para que essa pessoa vá ganhando condicionamento físico, né, não só da parte cardiovascular, mas na parte musculoesquelética, que o professor, né, já estava falando, Carlos Alberto, o professor Cameron, em relação a estar adaptando, preparando esse indivíduo para o exercício, para que esse exercício realmente traga bem-estar. E não leve, né, Vamos a uma então aproveitar lesão. isso para começar a falar que no caso específico que você citou aí do cara do fim de semana do futebol, ele ainda bota um elemento a mais, que é a cervejinha que vai entrar em cima. Né? Quais são as modificações, Cameron? E nós estamos nessa mesma linha aí, que a Daniela falou, meio da moda do exercício, muito na coisa do estimulante, né? Do complemento. Hoje em dia, para boate, a gente já toma um fogo, né, para pegar. E qual é o risco disso? Qual é a relação disso com o organismo no esporte? Desafortunadamente, a minha posição nisso não é das mais simpáticas. A indústria de suplementos, ela é uma indústria bilionária. E alguns cientistas respeitados costumam dizer que se o suplemento funciona, ele está banido. Se ele não está banido, é porque ele não funciona. Exatamente, eu acho que o Radler entende bem isso. Em primeiro lugar, é o seguinte, eu poderia dizer que para as pessoas, de um modo geral, atletas que vão à academia, mesmo que diariamente, não falando de atletas de alto rendimento,
Em 98% das vezes, não há necessidade da utilização de suplementos. Mesmo atletas de alto rendimento, os estudos mostram que uma lista de 3 a 10 suplementos você tem confirmação científica que servem em atletas de alto rendimento, né? Para repor carências do organismo por conta de um alto gasto. É exatamente o que o Hadler estava falando. A vida é molecular, né? Então, se você tem um consumo exacerbado de uma determinada molécula, ou se você precisa de uma demanda de energia maior, você pode precisar disso. Qual é o risco disso? O risco é o seguinte: como 90%, 95% dos suplementos serve para nada, é razoavelmente comum que esses suplementos sejam batizados com outras moléculas que essas sim servem e que vão, obviamente, gerar todos esses efeitos que o Hadler falou, né? Considerado um doping mesmo, porque aí já afeta a naturalidade, no caso. Exatamente. É comum um suplemento, como é que eu poderia dizer, inocente, estar contaminado com esteroide. Porque se você tem um suplemento que não funciona e que é caro, fica muito interessante você contaminá-lo com esteroide. Às vezes isso acontece de forma não dolosa, às vezes é realmente dolosa. Nós tivemos até exemplo, eu vou pedir para o Hadler nos ajudar nisso, quer dizer, o nadador brasileiro Cielo, já há algum tempo, sofreu um problema desse. O que é esse esteroide? Para a gente entender melhor, o que seria esse suplemento a mais ilegal que viria nessas ocasiões e que acarreta o que seria considerado um doping? Quer dizer, mais especificamente no caso do Cielo, acho que a gente teria que separar uma coisa da outra, que o dele, aparentemente, o que foi alegado foi uma contaminação de um diurético, uma outra substância qualquer. Mas o que o Cameron enfatizou é que, de fato, se o meu suplemento funciona melhor que você do que o meu vizinho, você vai comprar o meu. Então, você turbinar um suplemento alimentar com esteroide é uma coisa muito simples. Turbina-se também com estimulantes, né? Então, você se sente muito mais ativo, muito mais proativo, claro, porque, na verdade, ele está turbinado pelos estimulantes. E isso, às vezes, não aparece nem no rótulo. Quer dizer, as coisas são implementadas nos suplementos sem alertar ao atleta. No caso das academias, isso já é um problema de saúde gravíssimo. Mas, no caso dos atletas, isso pode ser o final da sua carreira, porque se você não for capaz de demonstrar claramente que, de fato, foi um suplemento contaminado que você tomou, você vai ser considerado dopado porque o laboratório vai descobrir aquela contaminação. E essa alegação do atleta ela tem que ser comprovada para ser aceita pelas instâncias superiores esportivas. Porque para início de conversa tem que haver uma igualdade, né, vamos dizer, o espírito olímpico mesmo da questão, né, que todos têm que competir pelas suas qualidades sem nenhum aditivo, né? Eu perguntaria agora ao nosso Luiz Alberto Batista, do ponto de vista da biomecânica, o que é que se acresce ao desempenho do atleta, quer dizer, o que é que a ciência já conseguiu descobrir e alterar para que esse rendimento melhore sem esse tipo de problema? Eu só queria voltar rapidamente a esse tipo de problema, porque, na realidade, como eu estava falando anteriormente, o desequilíbrio porque o que acontece quando o cara faz uma ingesta dela é desvio de metabolismo, né? No sentido de uma síntese proteica que pode ser muscular. Isso faz com que o músculo desenvolva muito mais do que os seus parceiros no sistema muscular. Então, é como se tivesse um grupo de pessoas, né, que na realidade uma sobressai muito em relação às outras. Então há um desequilíbrio e isso é um perigo muito grave, né, para a própria estrutura mesmo física do corpo, né. Agora, a questão do rendimento, a biomecânica, muita gente acha que a biomecânica desenha o movimento e o atleta executa. Na realidade, isso nunca aconteceu. A simulação, a modelação é uma coisa dificílima de ser feita. Nós temos avançado bastante nisso, mas ainda está longe da gente conseguir pegar todas as variáveis que influenciam na performance e conseguir simular o que o cara vai ter que fazer. Agora, uma coisa interessante que a biomecânica realmente consegue fazer é ajustar os movimentos corporais, né, as coordenações, né, que a gente chama de técnica, né, as técnicas motoras.
Então, isso hoje já é muito comum, inclusive algumas televisões já mostram isso, né? Faz aquela gravação em slow motion, com câmeras high speed, em alta velocidade, mostra o indivíduo ali bem devagarzinho e tal. Aquilo, na realidade, nas mãos de um especialista, aquilo dá um detalhamento do movimento, e hoje a capacidade que nós temos de calcular em cima desse detalhamento, então, realmente, em grandes centros, se consegue chegar a detalhes que pode passar despercebido, né? Mas para um atleta de alto rendimento significa um décimo a mais, um centésimo a mais. Já que eu citei aqui, sem nenhum sentido outro, senão de ilustrar a nossa conversa, a questão da natação, seria como entrar com a mão, como puxar, quer dizer, envolve toda uma técnica que, através dos estudos que se faz, começa a se modificar para aumentar o rendimento? O exemplo da natação talvez seja o melhor exemplo que nós temos atualmente. Em toda a biomecânica dita do esporte, que é um setor da biomecânica, as modalidades que mais foram pesquisadas na ordem, o atletismo e depois a natação. Mas pesquisadas demais. Inclusive, o termo biomecânica ele se consagra no Congresso em 1970 nos Estados Unidos, num Congresso de natação. Então, foi a primeira modalidade que teve as suas técnicas motoras investigadas, lapidadas, identificadas quais são as variáveis mecânicas que influenciam. Tanto que você vê hoje no Brasil, nós temos o chamado PC, que é o Paulo César, que é um rapaz que presta consultoria nessa área de biomecânica para a Federação de Natação. E é isso aí. Olha, a mão está entrando, tem que entrar com uma flexão de 10 graus a mais, estica um pouquinho mais, você está perdendo muito tempo aqui e tal. E esse muito tempo são décimos, né? Centésimos de segundo. Sem falar em roupas, antes da gente ir para o intervalo, Daniel, ainda na natação nós tivemos o exemplo de algumas roupas proibidas até, porque alteravam o rendimento. Como é que você vê essa questão? Hoje em dia, né, a diferença em você bater recordes, o atleta está tão próximo do limite dele, que a diferença realmente hoje é mínima. Então, tem algumas modalidades que vão ter que se ajustar para que elas continuem sendo, vamos dizer assim, atrativas, né? Então, a velocidade, por exemplo, de um tenista na quadra, a bola teve que ficar um pouco mais pesada para poder se ajustar, para você continuar ainda tendo jogo, né? E esse jogo ainda ser atrativo para o público. Então, a natação, esses trajes estavam influenciando de uma maneira tão alta que estava realmente ficando desvantajoso, estava virando um doping. Né? Então, eles foram abolidos exatamente, tinha muito mais vantagem mecânica em relação àquelas pessoas que não estavam utilizando. Mas você deu um dado aí interessante, quer dizer, a própria técnica e os equipamentos se mudam para se ajustar às condições que a ciência vai descobrindo. Na verdade, hoje os equipamentos eles estão cada vez mais sendo investigados numa parte específica, né, da parte esportiva. Então, você tem roupas específicas, tecidos apropriados, né, tanto para condições de frio quanto condições de calor extremo. Você tem tecnologia, não só em recurso físico, né, como uma melhor raquete, uma melhor bicicleta, uma bola com peso apropriado, mas você também tem a tecnologia da vestimenta, né? Então, é a blusa que a pessoa está utilizando, que é apropriada para facilitar um melhor rastreamento do vento, para facilitar a termorregulação dele. Então, são vários detalhes que são exatamente investigados e pesquisados para poder atender um atleta, mas não um atleta como um todo, a uma determinada modalidade. Então, eu tenho pesquisadores trabalhando para a natação, eu tenho pesquisadores trabalhando para o futebol, então, cada vez mais isso específico para aquela modalidade esportiva, para que esse atleta atinja cada vez mais o máximo de performance e rendimento dele. Não, e aí, de repente, você podia fazer um paralelo com a Fórmula 1. Quer dizer, toda essa tecnologia avança, mas chega um momento que ela é tão exagerada que ela afia na Fórmula 1 e diz, não, agora esse dispositivo você não pode usar mais, porque senão você perde o encanto da competição. Exatamente. Foi um pouco como você começou com a roupa. Quer dizer, começou a ficar tão tecnologicamente avançado que o melhor era tirar a roupa tecnológica e voltar um passo atrás na tecnologia. Como nas Olimpíadas gregas, lá quase nu, competindo. Bem, vamos a mais um breve intervalo e voltamos já já com a continuidade do nosso debate.